Cumprimento Vossa Excelência, juiz-presidente desse Tribunal do Júri, o eminente Dr. Silva, representando aí o Ministério Público hoje, os meus pais aqui, sentaram conosco aqui nessa bancada, os servidores da Justiça, que garantem o bom funcionamento aí dos trabalhos da audiência e tudo, os agentes de segurança pública. Veja aqui a Polícia Militar, você acha que não tem civil hoje, é militar apenas. Aos senhores que dedicam o seu tempo e as suas vidas a trazer a nossa segurança, especialmente quando a gente nem sabe e às vezes está até dormindo. Parabéns a vocês aí pelo trabalho. O conselho de sentença, aqui na pessoa da senhora hoje juíza Fabiana Hortência, aqui do senhor Adamires Alisson, hoje juiz também aqui, constituído, Edilene Pereira, juíza também aqui hoje constituída, Irismar Silva, juíza também aqui constituída, Vera Lúcia, juíza também aqui hoje constituída, Paula Carina, juíza aqui hoje constituída, e Antônia Selma. E eu não estou falando, não estou chamando as senhoras e o senhor de juízes para agradar, não. Hoje vocês foram aqui, no início da sessão, foram nomeados para serem juízes e julgarem esse caso. Quero convidar os senhores a saírem daqui agora e nos dirigirmos lá para a cidade de Lajes do Cabugi. Mais precisamente, na fazenda Maria de Lourdes. Lá nessa fazenda tinha um menino e tinha o seu avô, que era quem desempenhava ali o seu papel também de pai. E esse menino, no dia a dia, ali pelo ano de 1986, ele ajudava o avô na lavoura. Quando era tempo de plantar, o avô ia na frente com a sua enxada e ele abria a cova e o menino tampava a cova após derramar ali naquele buraco da cova as sementes. 4 horas da manhã, o avô dele acordava para ir lá no curral e tirar o leite da vaca para a família. Não era para vender, era para a família consumir. E o menino estava lá também, ajudando o seu avô e aprendendo aquele ofício. Imagino que o avô pensava que se outras coisas não derem certo para o menino, pelo menos ele ia saber como cuidar e dirigir uma fazenda. E após a parte da manhã de cumprir ali a sua missão, junto com o seu avô, que era cuidar daquilo ali, que era de interesse dos cuidados da fazenda, ele subia no ombro do jumento e o avô dizia: vá direto para a escola e da escola volte direto para casa. E se você apanhar na escola e você não se defender, necessariamente não era bater de volta. Chegar em casa você leva outra surra. E esse era o dia a dia do menino. Lá da fazenda dava para ver o Pico do Cabugi, era bem próximo. Você saindo ali daquela segunda entrada da cidade de Lajes, que tem um restaurante bem grande chamado Via alguma coisa, não lembro o nome agora. E aí você deve andar 1 quilômetro, você chegava na entrada da fazenda. E o menino ia todos os dias, de segunda a sexta, para a escola, no lombo do jumento. E com essa responsabilidade, vá direto para a escola, volte direto para casa. E se você apanhar e chegar em casa apanhado, vai levar outra surra. Para o avô, isso era ensinar algo bom, positivo para o menino. E a história desse menino é o advogado que vocês estão aqui agora vendo falar. Esse menino era eu. Igual Marcônio, que cresceu
numa fazenda e seu avô, seu pai era agricultor, eu cresci numa fazenda também. Eu não posso dizer que Marconi está mentindo quando ele diz que o pai dele ensinou a não ficar apanhado, ou seja, toma uma atitude, porque eu vivenciei isso. Diferente do meu avô, que infelizmente, né, ainda jovem, ali na seus 70 e poucos anos, eu ainda considero jovem, poderia viver muito mais. A vida dele foi só aquilo. Mas eu tenho certeza que ele sonhava coisas melhores para o neto. E aí eu, imbuído dessa responsabilidade de corresponder àquilo que ele esperava por mim, decidi estudar. E aí eu me tornei professor, hoje licenciado, de cursos jurídicos de universidade, me tornei advogado, sou pesquisador no campo da defesa da mulher, especialmente daquilo que se toca em relação à violência doméstica. Também tive a oportunidade de me tornar na universidade mais importante do Brasil, privada, conhecida internacionalmente, a PUC. Ali estudei e me tornei criminólogo, que não tem nada a ver com advogado, é uma ciência separada. Tive a oportunidade de fazer 6 pós-graduações, hoje estou na 7ª, né? Porque eu gosto de estudar. E por isso que eu disse que eu estava armado. Porque eu ando armado. De conhecimento. Eu ando armado da Constituição e das demais leis. Eu não vim aqui porque o rapaz ali não tinha outra opção de advogado para contratar, para defender ele, não. Eu vim aqui porque eu amo fazer isso. Fazer o quê? Falar de lei, de justiça, de direito, de verdade. Todas as vezes que eu ali perguntei e insisti nas minhas perguntas, com o objetivo de que as pessoas aqui sendo ouvidas pudessem contribuir para que as juízas e os juízes aqui hoje, vocês juízes, pudessem entender o que aconteceu de verdade, além do processo. Nem tudo está no processo. E assim, vocês poderem decidir. Onde é que nós estamos? Aqui está constituído o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele está previsto no artigo 5º, inciso 38. O Tribunal do Júri, ele tem o objetivo e a competência de decidir sobre crimes dolosos contra a vida. Por exemplo, homicídio, infanticídio, aborto, ou auxílio, indução ao suicídio. O Tribunal do Júri, eu posso dizer e afirmar que de todos os âmbitos da justiça, varas de justiças e audiência, é o mais puro que se tem, porque são pessoas do povo decidindo sobre a vida também de pessoas do povo. Isso é o Tribunal do Júri. Aqui não é uma audiência qualquer hoje. A única audiência que existe no ambiente da justiça, que os do povo julgam os do povo, é essa. Aqui no ambiente do fórum não tem outros julgamentos e decisões que tem pessoas do povo, não. É só aqui. A Constituição, ela decidiu, através dos seus legisladores, instituir esse formato do Tribunal do Júri para garantir que aquele também do povo pudesse ter um julgamento mais justo. Doutores e doutoras, o que decidirem hoje nós vamos respeitar. Porque vamos entender que vocês estão fazendo justiça. E é isso que nós esperamos. É isso que a sociedade espera. Eu queria saber quem é Marconi. Nasceu em Jardim de Angicos, pai agricultor, ajudou o pai na agricultura. O pai lhe ensinou coisas boas. Ele decidiu estudar pouco para trabalhar mais. Cada um tem direito de tomar suas decisões, a gente respeita. Tem como profissão marceneiro, é evangélico, a sua religião,
não bebe, não fuma, não joga. Nunca se envolveu em nenhum tipo de delito, de crime, nem tentando contra a vida de alguém, nem alguém tentando contra a sua vida. Quando nós vamos ouvir, aliás, vamos ler, o que as testemunhas falavam sobre Marconi? Por exemplo, a testemunha é o senhor Marcos Aurélio. Ele não esteve aqui hoje, mas ele está no processo, como testemunha, né? Falou no processo. Ele disse: Marconi é cidadão de bem, trabalhador. Cláudio era diferente. Usava droga, não trabalhava. Depois a gente vai falar de Cláudio. Quando nós vamos ao Caio, tem muitas informações aqui, eu não vou ler tudo para a gente não cansar os doutores, mas eu vou ler só essa frase. Caio, ele disse, na audiência de instrução: Marconi não tem envolvimento com atividades ilícitas. Muito bem. Quem era Cláudio? Cláudio tinha aproximadamente 1,70 m, segundo a mãe dele indicou. Ela não sabia o peso, não foi dito nada sobre religião. E Cláudio era lutador de capoeira. Lemos ali que falaram de Marconi, e o que foi apurado aqui, especialmente o que as testemunhas disseram sobre o Cláudio. Qual é a rotina dele? Se drogar todos os dias, a sua genitora falou isso. Ficar gritando dentro de casa nas madrugadas. Tentou matar uma mulher recentemente dada à luz. Ameaçava a mãe. Tocou fogo na casa da mãe. E tem outra testemunha que está aqui no processo também, que disse que ele também assaltava no bairro. Isso era Cláudio. O que o Ivan ele disse sobre Cláudio? Cláudio era usuário de droga. Marconi e Cláudio não eram inimigos. Na comunidade, a gente ouvia os excessos dele, de Cláudio. Ele gritava principalmente na madrugada. Quando foi perguntado pelo Ministério Público na audiência de instrução no julgamento, se Cláudio tinha tentado tocado fogo na casa da mãe, o Ivan respondeu: ouvi esse fato. Ele tentou tocar fogo na casa da mãe. Marcos, na página 9. Cláudio era diferente, usava droga, não trabalhava, andava perturbando a vizinhança, tentou tocar fogo na casa da minha filha que estava de resguardo, quebrando, jogando trilha, pulou com uma faca, sem motivo nenhum. Ana Clara foi ouvida aqui hoje. Ela confirmou, disse que Cláudio era muito agressivo, que com 13 dias de resguardo ele pulou o muro da casa dela. E ela disse que estava de cirurgia de cesárea. Toda mulher mãe sabe, talvez os homens nem tanto, mas as mulheres sabem que essa cirurgia de resguardo leva muito tempo para sarar. E ela ainda estava ali no processo de cura da cirurgia e estava tendo que correr porque Cláudio possivelmente queria matar. Foram ditas aqui muitas coisas. Então a gente tem que estabelecer uma linha de raciocínio para a gente entender o que e como aconteceu. Marconi diz que chegou no bairro, em sua casa, próximo das 18 horas, e assim que chegou em casa ele procurou pelo seu filho. Por quê? Porque ele sabia que o filho tinha ido na casa de Caio para um aniversário
E esse aniversário tinha começado ao meio-dia. Apesar dele não ter falado esse detalhe aqui, em entrevista ele contou essa situação. E aí o filho de Marconi, o acusado aqui, que está ali sentado, estava nesse aniversário. Ele foi até lá. Como ele é evangélico, a família, a esposa, os outros filhos, ele estava preocupado se o filho estava consumindo bebida alcoólica. E aí correu para ir buscar o filho. Chegando lá, o filho, conversou com o pai e disse: pai, deixa eu ficar aqui mais um pouco. O que Marconi fez? Sentou na calçada, lá da casa do Caio, onde estava tendo a festa, e ficou mexendo no celular. Nisso, aparece do nada o Cláudio, a pessoa que faleceu desse processo, e passou a espancar Marconi, sem qualquer motivo justo. Foi perguntado e reperguntado aqui as testemunhas. Ninguém indicou um único motivo. As testemunhas, como eu acabei de ler, diz: Cláudio e Marconi não tinham nenhum entreveiro, não tinham desentendimento, não tinham briga, não tinham nada. E aí eu vi aqui, eu não sei ao certo se o doutor promotor utilizou especialmente esse termo. Ele usou, está aqui, eu anotei. O doutor promotor disse assim: a vítima deu uma surra no acusado na rua. Não foi uma surra não, gente. Ele queria matar Cláudio, ele queria matar Marconi. Todos nós que aqui estamos sabemos o que significa uma madeira que fica no teto. Como é o nome da madeira, Marconi? Caibro, né? Pronto, ele é marceneiro, sabe melhor do que eu. Todo mundo sabe que toda construção, se não tiver telhas, vai ser outro tipo de estrutura. Mas se tiver telha de cerâmica, vai se utilizar de caibro e um madeiramento. Ele arrumou uma madeira dessa, que não estamos falando aqui de imitação de madeira, é um pedaço de madeira mesmo. É tanto que o primeiro golpe que ele deu afundou a cabeça de Marconi. Que surra é essa? Que surra é essa? Surra você dá com a mão, sei lá, com qualquer outra coisa, mas com um pedaço de pau, um caibro, madeira bruta, onde bate, corta, rasga. Doutor, pela ordem, qual é o ID que tem esse afundamento de crânio aí que você está falando? Doutor, afundamento de crânio? O senhor disse que afundou a cabeça da vítima. Sim, diga agora. Do acusado. Seria o 76684148. O senhor não vai achar essa palavra aí que o senhor disse, afundamento de crânio. Eu também não falei isso não. Bateu e afundou a cabeça dele. Não é afundamento de crânio. O senhor que usou essa palavra. Mas eu vou já mostrar, doutor, tá? As fotos estão no processo aí. O senhor se antecipou um pouquinho, eu vou mostrar. E está no processo. Então, quem quer dar uma surra em outro, não se utiliza disso. Nós vamos ver no laudo, que o doutor promotor pediu para que eu citasse agora, e eu citei aí, o ID, significa doutores e doutora. Doutora e doutor. É uma referência a uma identificação que fica no processo. O ID significa isso. Quando alguém citar ID é porque a gente está encontrando lá no processo daí que tem essa informação, né? E aí, nesse laudo, ele vai citar uma
2, 3, 4, aproximadamente 4 ou 5 locais no corpo do Marconi que o perito pôde identificar que tinha lesões. Então, quando as pessoas aqui falaram, não, porque houve uma briga, não, briga no mínimo, o outro se defende. Não existe briga que um fica aqui, ó, sem ter como se defender, e o outro com as duas mãos com o pau batendo especialmente na cabeça. Então não estamos falando de uma surra, de uma briga, não. Nós estamos falando da tentativa de homicídio, que foi o que Cláudio fez na direção de Marconi. Doutor Cláudio, por favor, computador aí. Tudo que eu vou citar aqui está no processo, mas se o doutor juiz quiser ver, e o promotor também, o senhor pode mostrar aí essas imagens. O slide 2 aí. O senhor vai querer mostrar para os jurados, doutor? Vou. O senhor prefere projetar na televisão, não? Mas aí eu não estou com pendrive para transferir. Mas o senhor diz o ID que a gente coloca aqui. Certo. Agora, porque tem um em preto e branco e tem um colorido. Deixa eu ver aqui qual é o em cor. Deixa eu ver aqui. Pronto, então vai ser ID 107 1609 36. A página 3. Tem como mostrar um por um individualmente? Tem? Os doutores conseguem ver bem? Daí todo mundo consegue ver bem? Tá, vamos começar aqui, que foi exatamente o que o promotor me perguntou. Aqui, ó. Amplia aí, doutor, por favor. Não, o rosto dele, a cabeça dele. Você abaixa um pouquinho que ele quer mostrar o rosto. É, exatamente aí, ó. Isso, não está com o mouse. As doutoras e doutores, está vendo? Isso é uma briga? Isso aí foi a primeira paulada que Marconi levou. Afundou o rosto dele, a testa. E desde aquele momento ele ficou cego, como ele contou aqui. Aí teve lesão no dedo, que foi mordida. O Marconi tentando se desvencilhar e o Cláudio se utilizando do que podia para machucar ele. Também foi identificada, por favor, doutora, desce um pouquinho aí. Não, na verdade subia, então. Ó, a lesão no braço, a lesão ali também no pescoço. E, para ser bastante preciso, deixa eu só achar aqui esse laudo. Só olhando aqui a data que aconteceu lá. Esse laudo aí, ele veio acontecer quase um mês depois dos fatos, que foi no dia 11 de outubro de 2018, é o que está no processo, no exame feito pelo ITEC. Então a gente imagina que o dia em que ocorreu foi bem pior. Obrigado, doutor. Então, momento em que o Marconi conseguiu se desvencilhar, correu para casa, como ele falou aqui, pegou a arma e correu para a casa do Cláudio. Segundo ele,
objetivo de mostrar para Cláudio que ele também era homem e que podia se defender. E que inclusive tinha uma arma. E ele gostaria de ter dito isso a Cláudio, mas não deu tempo. Ele pulou o muro caiu, Cláudio já pulou em cima dele, e eu não estou inventando nada, ele contou isso aqui. E segundo a neurociência, e nós temos aqui na nossa bancada, neurocientista, qualquer pessoa naquela situação de Cláudio seria uma situação em que qualquer pessoa poderia ter tido essa atitude, de alguma forma tentar repelir a agressão, tentar mostrar que não era fraco, tentar se defender. Não tinha espaço para outras decisões. Achei interessante como o doutor Silvio até refletiu aqui conosco. Se fosse eu, tivesse levado uma surra na frente do meu filho, a reação não seria outra. Mas aqui nós não estamos falando de homicídio. O processo aqui não traz em nenhum canto que o Marconi está dizendo que matou o Cláudio. Em nenhum momento ele aceitou, reconheceu, verbalizou isso. Matar Cláudio, não. Então, ele pula o muro, Cláudio cai em cima dele, e aí eles entram em luta corporal. Eu vou discordar do promotor, porque a própria mãe do Cláudio falou o que eu vou dizer agora. O próprio Marconi contou o que eu vou dizer agora. Eles entraram em luta corporal. Não teve espaço para o Marconi pegar a arma, colocar na direção de Cláudio, atirar ou tentar atirar. Não teve essa possibilidade. Por quê? Porque não teve possibilidade, eles passaram o tempo todo grudados no outro, rolando, brigando. Obviamente que essa briga iria fazer com que a arma disparasse. Aí eu discordo de novo do promotor, e quando for para concordar, eu concordo. Não, Marconi atirou em Cláudio. Senhoras e senhores, quem vem para atirar não espera novamente apanhar, não. Se ele fosse lá para matar Cláudio, ele já tinha caído atirando. Ele pulava o muro e pá, pá, tinha matado Cláudio. Ele esperou Cláudio pular em cima dele, os dois se agarraram, parecia um casal de namorados, agarrados, rolando no chão. Doutor, como é que o senhor sabe disso? Eu tenho treinamento de armamento e tiro, defesa pessoal com arma. Então eu não estou falando com achismo. Quem está com a arma está na vantagem. Chega para matar, chega atirando. Não chega para conversar, para tentar. Por que ele não atirou de cara? Porque ele queria falar para Cláudio: Cláudio, você quase me matou, mas só foi uma vez. Aqui, ó, eu também sou homem, eu estou armado. Da próxima vez ele podia dizer até isso: eu lhe mato. Mas não naquela hora. Eu fico pensando qual o nível de força do Cláudio. Porque o promotor olhou para Marconi: ele é forte, ele é grande, ele é alto. E Cláudio? Doutor Adamires, Cláudio pulou em cima de Marconi com uma arma. O cabo era macho ou não era? Não preciso conhecer ele não. O cabo era macho. Esse é doideiro. Parece até que cresceu na roça. O cabo era macho. Porque eu me atraquei com boi brabo, me atraquei com jumento. Nunca me atraquei com ninguém armado. E acredito que essa pouca inteligência que Papai do Céu me deu não me permitiria isso. Então o cabo era macho. Pulou, se agarrou com ele.
E aí, tentando tirar a arma da mão dele, ele contou aqui. E aí os dois ficaram rolando, brigando. O doutor promotor, doutor Clavinho aqui, por favor. O doutor promotor fez uma menção, e agora eu vou devolver a interrupção e a pergunta que ele me fez há pouco. Onde é que está no processo? O promotor disse que isso aqui aconteceu, justificando o rompimento do osso ióide. Não tem isso no processo. Nem por escrito, nem foto, nem laudo, nem nada. E eu vou provar já já. Vou mostrar imagens que estão no processo, que eu coloquei. Isso aqui não existiu. Não, fica aqui. O que é que Marconi conta e o que é que a mãe do Cláudio conta? Eles estavam assim, ó. Ó aqui, ó. Aí brigando, tinha momento que um tinha a oportunidade, aí o outro brigava, rodava. Foi isso aqui que aconteceu. Isso aqui, esganadura. É impossível ter acontecido nesse processo. Doutor, como é que o senhor sabe? Eu vou mostrar as imagens. Obrigado, doutor. Vou mostrar imagens. O doutor Walter, o doutor Silvio, os servidores eu não tenho muita certeza. Mas eles dois aqui, que é o que eu estou vendo aqui, da justiça, conhecem o Papa da medicina legal. Doutor Genival Veloso. E não sou eu que estou dizendo, é ele que diz que nesse processo não existiu esganadura. O que existiu nesse processo foi dois homens fortes brigando e rolando no chão. Esganadura não. Não teve oportunidade. A mãe do Cláudio disse, eles estavam rolando, estavam brigando, um pegando no pescoço do outro. A mãe dele disse. E eu vou dizer que é mentira? Eu não estava lá. Nenhuma testemunha, salvo a senhora Doralice, o Marconi, que aqui está, é quem sabe o que aconteceu. Ela confirmou o que Marconi disse depois, quando foi ouvido aqui, eu fiz as perguntas. Eles estavam rolando e se sufocando. Mas, repito, doutor Cláudio, volta aqui de novo. Essa cena aqui no processo não tem. Isso aqui é esganadura. Isso aqui poderia arrebentar o pão de Adão, que a gente chama, que é esse osso aqui que o homem tem. O ióide fica um pouquinho mais acima, aí romperia se tivesse esganadura. Arrebentava tudo aqui. Realmente, um cabo é desse tamanho. Obrigado. Em cima do outro aqui, ó. Aí, realmente, inclusive, Cláudio teria falecido, morrido naquele mesmo instante. Mas isso não aconteceu. O Marconi disse que mordeu o braço do Cláudio. Eu aqui ainda estou contando a história como aconteceu, tá? Mordeu porque Dona Doralice, ela disse, Cláudio estava por baixo, Marconi estava por cima. Ela falou aqui, está gravado, eu anotei. Cláudio estava apertando o pescoço de Marconi. Marconi, para não morrer, mordeu o braço dele, para ele, logicamente, soltar o pescoço. Foi o que aconteceu. Quando a senhora Doralice chega, grita, Marconi dá deitado no braço, levanta e vai embora. A família de Cláudio liga para a polícia, para o SAMU. A SAMU demora muito e a família de Cláudio decide levar ele para o hospital. Na delegacia, a mãe de Cláudio disse que ele morreu no caminho para o hospital. Aqui ela disse que Cláudio morreu no local. Olha só, as divergências. A irmã de Cláudio, no boletim de ocorrência, disse que seu irmão faleceu no hospital. Aí, quando foi ouvida na delegacia, ela disse que o irmão morreu no trajeto do hospital.
Aí, na audiência de instrução e julgamento, ela disse: peguei ele, socorri, e ele faleceu no meio do caminho. Então, assim, para todos nós está claro que não tem a precisão da hora que Cláudio morreu. E aí eu fui triangular as informações do processo. Marconi disse que chegou em casa às 18 horas. Aqui no processo, no chamado para a polícia, por aproximadamente 17 horas, 59 minutos e 35 segundos, ligaram para a polícia. E às 21 horas, a senhora Luciana fez um BO dando conta do óbito de Cláudio. Aí eu fiz o seguinte: peguei o horário que Marconi chegou, o horário que disseram que essa briga pode ter acontecido, o horário que a senhora Doralice falou, o horário que deu a entrada no hospital. E aí eu sugeri que o Cláudio veio a óbito aproximadamente às 20h30, ou seja, 2 horas e 30 minutos depois dos fatos. É impossível ele ter morrido por asfixia. Não tem como. Aí é preciso também, para completar, deixar essa informação de que só na instrução e julgamento que a família de Cláudio veio dizer que ele tinha morrido por asfixia, porque a médica do Valfredo tinha dito isso. E como é que eles sabem disso? No processo não tem declaração de óbito, que é o documento que o médico do hospital fornece, não é uma perícia. Ele vai lá sugerir o motivo da morte. Não tem esse documento no processo. A família não citou que tinha esse documento. Eu perguntei a dona Doralice se ela não sabe. Mas eu sei o que aconteceu. No processo tem um advogado aí, em nome da família. Quando o advogado se deparou com o que o laudo do ITEP sugeriu como motivo da morte, obviamente contou para a família. Quando a família vai ser ouvida, vai dizer o quê? Eu estou dizendo que é mentira da família? Não. A família está reproduzindo o que o documento diz. Mas em momento nenhum tem no processo essa informação de que a irmã dele chegou no hospital, a médica olhou para ela e disse: seu irmão morreu de tiro, não, morreu de asfixia. Não tem esse documento. Não tem declaração de óbito. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho da polícia. Eu investiguei aproximadamente 40 bibliografias que falam sobre o trabalho da polícia. O que a polícia faz quando acontece um homicídio? Quando alguém morre, numa linguagem bem comum. A investigação ela tem 2 momentos. O primeiro momento é o momento preliminar, e depois se inicia o descobrimento do crime. O que acontece? A pessoa liga aqui: polícia, morreu alguém aqui, polícia, rua tal, fulano de tal. A polícia: opa, estou indo aí. Era para acontecer, isso não aconteceu. Tudo bem, juiz? Isso não existiu. A polícia recebia a notícia, a polícia ia com a polícia científica, o delegado competente daquela região, com a polícia científica, com foto, com todo tipo de aparato para investigar o que aconteceu. O promotor aí citou na fala dele: o laudo não consta informação do tamanho do corpo, do peso, nada. Foi um trabalho mal feito. E eu estou dizendo que a polícia não sabe trabalhar? Não, eu acho que é falta de estrutura. Não foi ninguém no local, doutoras e doutores, não tem no processo uma foto do sangue no chão da casa de Cláudio. Não tem uma foto do muro que caiu. Não tem, quando nós disparamos um tiro de arma de fogo, ele deixa um estojo.
Obviamente que no caso do Marconi, que disse que usou um revólver, o procedimento é diferente de uma pistola. Mas eu quero dizer que todo crime ele deixa rastros. O artigo 6º do Código de Processo Penal diz o seguinte: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Olha as providências da polícia. E eu não estou falando da polícia militar não, viu? Isso aqui é polícia civil. Se eu estiver errado, me corrija. O senhor policial. A polícia militar é quem garante resguardar o local? Ou é a polícia civil? Não é a polícia militar que chega e faz o isolamento todo? A polícia militar não investiga. Não é trabalho da polícia militar, não. Isso é da polícia civil. Ela tem que fazer o quê? Se dirigir ao local, apreender os objetos, recolher as provas, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, proceder ao reconhecimento de pessoas, ouvir as pessoas. Gente, nesse processo não tem nada. Essa barba branca, o cabelo ainda não. Denunciam a minha idade. Eu tenho uma estrada na advocacia. Eu nunca vi um processo para não ter nada da polícia. A polícia não tem nada. Sabe o que a polícia civil fez? Ouviu algumas pessoas, o delegado deu uns despachos, acabou-se. Foi só isso que a polícia fez. A polícia não fez trabalho de polícia científica. E aí quem me garante que naquele momento ocorreu tiros de arma de fogo? Com base em quê? A polícia não falou nada. Ah, doutor, mas lá no exame do ITEP tem. E se aquele tiro não tivesse sido no momento que ele estava rolando com o Marconi no chão? Eu não estou falando aqui de história não. Eu estou falando aqui a realidade que um processo ele tem que apresentar. A polícia não fez nada de investigação. A polícia não foi no local. Não tem croquis. Não tem foto dos locais. Nada. Zero. Zero, zero, zero. O delegado ouviu os testemunhos, encerrou o inquérito e mandou para o judiciário. O delegado até pediu para o ITEP fazer fotos do corpo. Não foi feito. E ficou por isso mesmo. E cadê a declaração de óbito? Se a família não entregou, o delegado vai, por meio de portaria, determina que os seus policiais se dirigem até o Valfredo Gel e busquem a declaração de óbito. Tem isso? Também não tem. Vocês conseguem entender? Desculpa a pergunta retórica, né? Eu sei que vocês estão me entendendo. Vocês conseguem visualizar que eu poderia chegar aqui e dizer: não aconteceu crime nenhum, só dizer isso aqui? Eu poderia dizer, porque não tem prova. Tem corpo? Tem. Mas o que aconteceu antes? Cadê as provas? A família levou alguém para o Valfredo? Deve ter levado. Também não sei, porque não tem argumento no processo. Doutor Cláudio, aqui não tem um papel dizendo que o Cláudio foi para o hospital. E se o Cláudio não tiver morrido? Se ele estiver assistindo a audiência aí por videoconferência? Doutor, o que é isso? Eu trabalho com provas. Doutor, mas tem o laudo do ITEP. Pronto, está respondido. Logo, ele não está assistindo aqui a audiência, não. Ele viu a óbito. Mas como, quem, onde, não tem. E eu vou condenar um cidadão por um crime que não tem provas? Fica aí para os senhores refletirem na pergunta. Então, não foi feito um trabalho pela polícia digno. Quero falar da perícia. Súmula 361 do STF. Processo penal é nulo o exame realizado por só um perito, considerando-se um impedimento o que tiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão.
Nós temos um laudo no processo. Um laudo assinado por um perito. Uma complexidade dessa, como o promotor mesmo falou. Um perito examinou o corpo. Esse perito, ele deve ser uma espécie de... Como é o nome daquele mágico, meu Deus, que fazia os helicópteros e os carros subirem? O Copperfield. Um perito desse, que é uma mulher, deve ser assim, o Copperfield. Ela é a melhor perita do Brasil, porque ela entende de tudo. Nesse caso aí, nós tivemos 3 situações: indicação de esganadura, tivemos indicação de disparo de arma de fogo e de tentada. No mínimo 3 peritos deveriam ter funcionado nesse laudo. Um especialista em balística, gente, não é qualquer médico legal que pode falar de balística, não. Ele tem que ter especialização nisso. Um perito legista, especialista por investigar, examinar o corpo humano e entender de esganadura, enforcamento, afogamento. E o terceiro perito deveria ser um perito odontologista, que é capaz de examinar as marcas de mordida. Ou seja, deveriam ter 3 peritos nesse caso. E aí só teve um. Por isso que eu falei que ela devia ser assim, top do top de tudo. Ela deve ser mais top do que esse aqui, que é conhecido internacionalmente, Genival Veloso. Porque ela sozinha conseguiu dar a definição de tudo que tinha no corpo da pessoa que morreu com Cláudia. Doutor, o que é que isso significa? Esse laudo que está aqui no processo, pelo STF, esse laudo é nulo. Então essa perícia é nula. Quem está dizendo sou eu, com base no entendimento do STF. Não estou nem aí porque o Ministério Público está dizendo. É o que está no entendimento do tribunal mais importante do Brasil. E o intérprete do Rio Grande do Norte errou. Era para ter 3 peritos. Agora, se o Ministério Público quiser espernear, vá. Consta em ata, vai espernear depois, vai na OAB, mas é o que o STF está dizendo. Não foi o doutor Michel que inventou. Súmula 361 diz que a perícia não pode funcionar por um só perito. Acabou. É nula. E o Ministério Público deixou essa perícia se propagar no tempo. Um laudo, eu não sei nem se dá para chamar isso de laudo. Não tem uma foto do corpo. Eu queria ver as marcas no corpo, não tem. Isso aí, doutor Cláudio, não tem no processo fácil, não. Mostra aí no computador, jurado, por favor. É o slide 1. Certo, mas eu preciso. Isso não tem o ID, doutor, dele? Não, está no processo, doutor. É a minha última petição. O slide 1, a imagem 1 e a imagem 2. Sim. Deixa eu confirmar aqui, por favor. Sim. Nesse caso aqui, é do acusado? É uma fotografia? Não, isso aí vai te ensinar legal. Ah, tá bom, pois não. Mostra aí, doutor Cláudio, por favor, porque minha hora aqui está voando. Eu quero mostrar para os senhores, para as senhoras e para o senhor, qual é o resultado que fica em um corpo que sofreu asfixia. Sim, chega. Imagem 1 e imagem 2. Não, eu prefiro, por favor, eu prefiro que seja assim. Não quero que o jurado veja longe, eu quero que eles vejam ali, bem pertinho. A figura
clínica 1, ela mostra um hematoma um pouco esverdeado. Isso não é a vítima não, tá? Isso aqui é medicina legal. Quem sofre esganadura fica com essa mancha aí. Doutora, vira aqui só para me ver qual é a imagem. Certo, pronto. A segunda, doutora. Quem comete esganadura, a próxima imagem, quem comete esganadura vai ter escoriação no pescoço com as unhas. No laudo não consta nada disso. Não tem essa informação. Isso aí é sinal de quem sofreu esganadura. As unhas rasgam o pescoço. Então, não tem isso no processo. Por que a perita, tão top das galáxias, deu um laudo de esganadura e não deu os sinais da esganadura no corpo? Porque não tinha. Por isso que ela não falou. Quando existe um crime que se utiliza de arma de fogo, senhores juízes, tem um exame chamado residuográfico. Não foi feito nem em Marconi e nem foi feito no Cláudio. Gente, que loucura é essa? No processo não tem praticamente nada. Tem muita fala, muita gente falando um monte de coisa, mas as provas são pobres e o laudo nulo. Quando nós acessamos esse conhecimento aqui, doutor Cláudio, agora é o slide 1, as próximas páginas, tá? Se a doutora puder mostrar lá, enfim. Essa não seria próximo porque o órgão é muito pequeno, coração, pulmão. É o mesmo slide, a próxima imagem. É esse aqui mesmo. Tá bem. É isso aí, as próximas imagens. Corra aí que o tempo está voando aqui, viu? A doutora lá mostra. Quando alguém vem a óbito, supostamente não, por asfixia, o corpo deixa vários sinais. No coração, chamado de mancha de Tardieu. Como também petequias, são essas manchas vermelhas que ficam no órgão. Aí vocês estão vendo o coração, a próxima imagem. Nós vamos ver as informações no órgão que ficariam. São esses pontos pretos de sangue, mancha de Tardieu. É só continuar, doutor, aí. Deixa eu só ver se é a que eu estou na mão. Isso. Vocês podem ver aí, esse órgão é um pulmão. O pulmão de alguém que sofreu asfixia deixaria esses sinais aí. E a última imagem é do fígado. Então o fígado, como ele já é escuro, ele fica com essas manchas como se fossem um pouco mais escuras ou esbranquiçadas. Doutor Michel, por que o senhor está levantando isso? Porque o papo da medicina legal disse que quando alguém morre, quando alguém sofre, é vítima de um crime de esganadura, existem sinais externos e externos que devem ser observados. Então essas manchas de Tardieu, como eu já falei, elas são manchas de sangue que aparecem nesses órgãos. A perita do INPEP, ela não examinou outros órgãos, ela só olhou o pulmão, houve asfixia, fechou o corpo e assinou o laudo. E cadê os outros órgãos? Coração,
pulmão, aliás, coração, fígado, não foi analisado, os olhos. E aí tem um detalhe importante que não sou eu que digo, é o médico legista mais importante do Brasil. Eu fiquei me perguntando, se não houve essa asfixia lá, suficiente para o rapaz poder morrer, o que pode ter acontecido no hospital? Ele diz, o legista, que quando no hospital o corpo fica de para baixo, barriga para baixo, ele vai causar um movimento de gases dentro do organismo, que lá no pulmão vão dar a mesma informação de que a pessoa morreu por asfixia. Por isso, lá no hospital vira um corpo lá, vira um corpo outro, porque o médico quer entender o que foi que aconteceu com aquela pessoa que morreu no hospital. Então, não foi observado os outros órgãos do corpo. A perita não analisou. Por quê? Porque ela não tinha capacidade técnica para isso. Existem pelo menos 8 sinais que o corpo deixa. Por exemplo, congestão na face, esquimose na pele, no pescoço, nos olhos. E os sinais que eu mostrei aí para os senhores. E de que foi que Cláudio morreu? No processo, e hoje a mãe disse, ele usava droga todos os dias. A irmã, no processo, disse que ele usava merla. Ele não usava só crack, ele usava merla. E além disso, ele bebia. A senhora Doralice disse no processo que ele estava muito drogado no dia dos fatos. Então, se o processo não mostra provas de que Cláudio possa ter morrido por esganadura, que não ocorreu a esganadura, de que Cláudio morreu? Bem, o que um crack faz no corpo? Altera a pressão arterial, provoca parada cardíaca e morte. O que a merda causa no corpo? Convulsões, perda de consciência, pode levar a pessoa a uma parada respiratória, cardíaca e gerar a morte. Então, se Cláudio não morreu dessa esganadura e que o processo não prova, ele só pode ter morrido por causa do uso de drogas. Que naquele dia talvez ele tivesse tão mais do que outros dias usando a droga, que ele fez o que fez com Marconi sem motivo. E aí o Ministério Público vem para o processo fazer uma denúncia, e o doutor promotor explicou para vocês, né, as qualificadoras, de cara, com tudo que eu estou dizendo aqui, de defeito que tem no processo, de um laudo que não pode ser considerado, o Ministério Público ofereceu denúncia com um monte de qualificadoras. Doutor, a qualificadora é o quê? É um ato da pessoa que torna aquele crime mais gravoso, por causa da atitude dele. E aí, na audiência de instrução, o Ministério Público resolveu afastar as qualificadoras, restando só uma qualificadora. Na audiência de instrução, que não difere hoje do que o promotor disse aqui, o Ministério Público, ele reconhece que Marconi, ele estava em uma atitude legal de poder também buscar algum tipo de defesa. Por isso que o Ministério Público recua. E hoje o próprio Ministério Público pediu para Marconi não ser condenado por um crime de homicídio. Doutor, e por que o senhor está falando esse tempo todo? Porque eu preciso complementar essa fala do Ministério Público e vocês decidirem com total certeza. Porque nós sabemos que os doutores não são obrigados a seguir o Ministério Público, não, nem a mim. Vocês têm aí, acima de tudo, vocês têm a sua consciência. Se não todas, a boa parte das doutoras juízes que aí estão, tem a idade da mãe de Cláudio, tem a idade da mãe de Marconi.
Será que a mãe de Marconi queria ver ele ser preso, condenado e preso por um crime que ele não cometeu? Que crime que não cometeu? Homicídio. Peço que façam essa reflexão. Já caminhando para o fim, como eu sou criminólogo, eu gosto sempre de falar um pouco da criminologia, para justificar o que eu falei lá no começo. Quem é Marconi, quem é Cláudio. A criminologia é uma ciência autônoma. E o objetivo da criminologia é o crime, a vítima, o controle social e o delinquente. Nós aqui falamos quem é Cláudio, nesse processo vítima. Nós falamos aqui do crime. Nós falamos aqui de Marconi. E o controle social. Os senhores vão fazer o controle social hoje. Os senhores estão recebendo a notícia e os senhores vão processar essa notícia, essa informação, esses fatos e decidir. A decisão de vossas excelências hoje fará o controle social, como prevê a ciência da criminologia. Então a criminologia, ela analisa o comportamento de cada um. Por isso que eu falei, quem é Cláudio? Comportamento de Cláudio. Nas minhas perguntas aqui, quem era Cláudio? Mas perguntei também, quem era Marconi? Porque essa ciência, ela se preocupa na base de tudo, para poder depois construir um discurso, construir informações e soluções para crimes. É isso que a criminologia pretende. Numa situação dessa de Marconi, nós não podemos ver diferente. É a minha primeira tese da defesa. De uma atipicidade de conduta. O que é atipicidade de conduta? O promotor falou para os senhores aí. Vou dizer agora de novo, vocês vão lembrar. O promotor disse: se eu na frente do meu filho tivesse levado uma surra, eu iria agir. Isso se chama atipicidade de conduta. Em que sentido? Que a pessoa não poderia tomar outra decisão naquele momento se não fosse se defender. No caso de Marconi, ele não decidiu fazer mal a Cláudio, matar Cláudio. Ele pulou um muro, gente, querendo dizer: Cláudio, eu estou aqui também, eu sou homem. Você quase me matou com uma surra de paulada, mas eu quero dizer para você que você não pode fazer isso comigo mais não, eu sou homem também. Foi o que aconteceu. O artigo 18 do Código Penal, ele fala assim: desse crime doloso é aquele crime que eu tenho a vontade. Eu perguntei a ele aqui, o defensor, eu perguntei ao acusado 3 vezes: você foi para a casa dele matar? Todas as vezes, com toda a convicção, ele disse: não, não tem crime doloso. Culposo é o crime com um comportamento desatento, desatencioso, que não tem o objetivo de gerar um dano na pessoa, mas uma atitude pode ser que gere um mal na vida da pessoa. E aí eu vou concordar com o Ministério Público, e foi muito coerente quando ele diz: não condena esse rapaz aqui por homicídio não, mas sim pelo crime de lesão corporal. Olha a responsabilidade. Então, se não tiver o parágrafo único do artigo 18, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, se não o praticado dolosamente. Ele foi para a casa de Marconi foi para a casa de Cláudio matar Cláudio? Não. Então ele não pode responder por homicídio. Mas também tem outra tese simples, muito simplória, que é chamada de exclusão da ilicitude. E aí, se vossas excelências decidirem por não absolver Marconi, não, eu não vou absolver Marconi, então reconheçam a exclusão da ilicitude. Artigo 23 do Código Penal: não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. A lei,
o teórico não fala o tempo da reação. Diz que seja iminente, imediata, mas não diz, não, você tem 2 minutos para exercer a legítima defesa. Você tem 5, tem 10, tem 20, tem 1 hora. Lugar nenhum não tem. Porque a minha vida é dedicada ao estudo e eu não consegui acessar esse conhecimento ainda. Então, para a doutora e o doutor que me veio aqui falando, doutora Fabiana, talvez o que para ela seja legítima defesa não é para mim. Mas um camarada quase morre, todo ensanguentado, ficou cego na hora. Ele tinha pelo menos a consciência de que ele tinha que fazer alguma coisa que não fosse exatamente ficar parado. A senhora Doralice, ela não conseguiu nos fazer entender, todos nós, a dinâmica dos fatos. Não, eu cheguei da casa da minha filha de 5 horas da tarde, porque eu ia para a igreja às 18 horas. Aí cheguei em casa, Cláudio veio falar comigo. Depois chegaram os homens na minha porta. Olha, em nenhum lugar do processo, nem na delegacia, nem na audiência de instrução, a senhora Doralice falou isso. Que chegou gente na casa dela para dizer que Marconi queria matar Cláudio. Não chegou. Não tem essa notícia. Como é que a gente vai considerar isso? Como é que entre 17 e 18 horas, para ela ter chegado em casa às 17 horas e Cláudio estar em casa, já deveria antes ter acontecido a tentativa de Cláudio contra a vida de Marconi. Eu estou falando de tempo, de relógio. Porque a lógica foi, eu cheguei em casa, ele ouviu minha voz, falou comigo, minha mãe, me socorre, me ajude. Então já tinha acontecido a briga, que eles chamam de briga, né? Na rua. Marconi chegou em casa, ele disse 18 horas. Então essa dinâmica, toda a dinâmica desses fatos estão mal contados. Mas uma coisa eu sei, é que nós precisamos aplicar ao caso a excludente da ilicitude, que são razões que podem justificar os fatos que ocorreram. Marconi quase morre numa surra na rua, foi em casa, buscou uma arma, pulou o muro. Quando pulou, Cláudio caiu em cima dele, saiu em luta corporal, a arma disparou. Quem quer matar não atira no dedo, não. Quem quer matar não atira na perna. Quem quer matar atira no tórax ou na cabeça, em regiões que são mais vulneráveis. O laudo que tem no processo consta que foi um tiro no dedo e outro na perna. A família, através da mãe do que faleceu, contou que existiram essas feridas no Cláudio. Marconi não queria matar Cláudio. Na verdade, pela segunda vez, Marconi quase morre. Se ele não tem mordido o braço de Cláudio para se desvencilhar dele, no momento que Cláudio estava sufocando ele, poderia ser que Cláudio estivesse ali e Marconi no cemitério. Serei sucinto nessas palavras aqui, já terminando. Marconi e Cláudio nunca tiveram desentendimento. Do nada, Cláudio decidiu ceifar a vida de Marconi. Isso não existe nenhuma oposição aqui quanto a isso. Marconi, se utilizando do seu direito de responder à injusta agressão, foi em casa, pegou uma arma, rolou brigando com Marconi. Nessa briga com Marconi, os dois se machucaram, Marconi e Cláudio, rolando no chão, se arranhando, arma disparando.
um sufocando o outro. Doutor Michel, só um instante. O seu tempo regulamentar já acabou, mas vou acrescer 3 minutos da... Doutor, eu marquei aqui, ainda está 1:19. Aqui, 15h25. Quando o senhor disse comece, Mas eu comecei a marcar às 14h05. E o tempo extra? 3 minutos, o senhor vai ter. Eu tenho 8, é? Não, agora o senhor tem 3 minutos a partir de agora. 3? Tá bom, obrigado. Nada. Só para o senhor organizar a sua fala. Pronto, estou organizando aqui. Vou até... Então, doutores e doutoras, eu vou terminar a minha fala aqui concordando com o Ministério Público. Não tem como acusar o Cláudio, não tem como acusar o Marcônio, se a gente não estava lá para ver. E concordar com o Ministério Público, que eu posso dizer, é que a gente não pode concordar que Marcônio seja hoje por vocês julgado como homicida, se ele não cometeu crime de homicídio. Mas vocês gostariam de pedir que inocentasse ele das acusações. Mas se quiserem que ele vá para a cadeia responder por um crime, então vamos desclassificar o crime de homicídio para a lesão corporal grave. Doutor, o que é essa lesão corporal? Em razão da luta corporal deles, o Cláudio saiu dali mais fragilizado e depois veio a óbito. Então ele deveria responder pela lesão e não pelo homicídio. O homicídio é uma coisa muito forte. O homicídio, nós precisamos ter a convicção de que a pessoa, ela queria matar realmente o outro. E isso aqui não fica comprovado. A lei, vocês devem conhecer o necessário, mas o mais importante de cada um dos doutores e doutor, a doutora Fabiana, doutor Adamires, a doutora Edilene, a doutora Irismar, a doutora Vera Lúcia, a doutora Paula, a doutora Antônia. A única coisa que eu posso me socorrer de vocês é da consciência de que, com base do que foi dito aqui pelas testemunhas, do que foi dito pelo promotor e do que foi dito pela defesa, e com essa consciência vocês tomem a decisão mais justa. Eu não vim aqui para ganhar, eu vim aqui em busca de justiça, e não é justiça mandar Marcônio para a prisão por homicídio. Muito obrigado, excelência.